Olá! A palavra é tua, o podcast do Sindicato dos Jornalistas está em ritmo de carnaval. Não é mesmo, Alander? É isso aí. E hoje com uma convidada super especial. Muito especial. Vamos começar falando um pouquinho dela. Pode ser. Ex-presidenta. Primeira presidenta mulher negra deste sindicato. Inclusive, eu me filiei ao sindicato por causa dela, né? Por causa da representatividade dela. Quem é ela? O nome dela? Vera Deise Barcelos está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Vera Deise, nesse clima carnavalesco. Vera Deise, tu é uma pessoa muito representativa nessa questão do carnaval, tua família tem essa essência do carnaval. Para quem não conhece essa história, essa parte da história da família de Vera Deise, conta um pouquinho para nós. Onde é que o carnaval entrou na tua vida? Ou será que tu que entrou no carnaval? Como é que funcionou isso? Não, na verdade, o carnaval entra na minha vida, penso eu, desde a barriga da minha mãe. Oh, maravilha! Desde que nós estávamos na barriga de Dona Eva Barcelos, cozinheira de mão cheia e moradora de um bairro que vai dar um marco, assim, que no Carnaval de Porto Alegre, que é a Escola de Samba Imperadores, né? Imperadores do Samba, que é o bairro Cidade Baixa, é a Rua Joaquim Nabuco. Mas eu quero fazer assim, viu, Viviane e Alander, que embora tenha toda uma vivência de carnaval, eu não vou me criar nesse ambiente carnavalesco. Eu vou morar numa rua que não é a Joaquim Nabuco, né? Eu tenho a partir de 4 anos, porque a minha mãe era uma empregada doméstica de uma família de alta classe média, e veio uma história que eu gosto muito de repetir. Se eu estiver falando muito, vocês me cortem. Não, tá liberada, liberada. Não, porque, assim, a minha mãe era empregada de uma família de alta classe média, em que o chefe da família, né, era um general. Olha. Do Exército, Floriano de Oliveira Faria, e que passa a ser o meu pai de criação, né, e Ceci Cancelo Faria, a minha mãe. Então, é uma família de classe média alta que mora na Rua Santa Terezinha. Então, minha mãe Eva, morando na Cidade Baixa, na Joaquim Nabuco, naqueles terrenos que famílias de alta classe média fatiavam e alugavam. Sim. Para os pobres construir as suas casas, que na época não se chamava casa, eram malocas, né? Que era o terreno ali na Joaquim Nabuco. E eu me crio, né, a partir dos 4 anos, numa rua de alta classe média, que é a Rua Santa Terezinha, hoje bairro Santana, mas durante... Santana não, passou por Santana, passou por Bonfim, e hoje é o bairro Farroupilha. Farroupilha, né? Não é? Então, é nesse ambiente em que eu tenho uma dualidade, né? A família negra e a família branca. E nesse ambiente que se juntam, né, as duas raças, né, eu me crio e chego aonde eu estou aqui. Quero agora dizer assim que agradeço o convite desse meu sindicato que eu, tão logo me diplomei, eu já tinha me associado enquanto estudante, né? E logo depois que eu recebi o diploma, um dos meus primeiros atos ou passos, que a gente pode dizer, é me associar a esse sindicato já como uma profissional da área. Esse é um breve histórico dessa mulher cheia de histórias para contar. Mas embora tu tenha vivido, né, em função de ter ido morar com essa família, a gente não abandona a essência, né? Claro que não, claro que não.
É claro, assim, eu quero que vocês entendam o contexto onde, né, não só vocês, né, colegas, mas quem está me vendo e ouvindo, é que eu estou com 75 anos. Então, vamos recuar, né, toda assim, a minha vivência de uma menina que cresce nessa família que eu há pouco faço a narrativa, né? Mas vivendo uma época de muita repressão em cima, né, das jovens e a faculdade, né, a universidade é que vai me soltando. Sim. Então eu tenho realmente, foi uma boa pergunta, viu, que vocês estão me lançando, a dualidade, né, a pobreza e a riqueza. Eu estou vendo a minha mãe numa área que é pobre, né? A família toda, minha origem, e estou vivendo numa alta classe média. Minha mãe comendo carne de segunda e eu comendo filé. Sim. E aí a gente, nessa história toda, tem uma figura fundamental. Aí eu pego a família branca que me adota, né, não formalmente, mas me assume, né, que eram 5 rapazes, e desses 5 rapazes tem um que vai ser que vai alavancar a minha vida. Porque é ele que é Adir Cancelo Faria, um médico muito reconhecido em Porto Alegre, médico e pediatra, não é? Que é o meu irmão de criação e o meu mentor. Então, assim, é dele que vem a frase que eu nunca mais esqueci. Eu tinha 8 anos e ele disse para os pais, estava chegando a época do início de matrículas, e até 8 anos eu não tinha entrado na escola. Aí ele dizia para os pais, olha, ela tem que estudar. Até são coisas que me emocionam. Sim, imagina. Com certeza, não, mas tá. Mas o Adir é o impulsor dessa que vocês estão me ouvindo e me vendo. Eu chego, é ele que impulsiona os pais a me colocar numa escola. Eu estudo em 3 estabelecimentos. Um é o Luciana de Abreu, que eu faço todo o primário, né, que hoje é 1º grau, né? Sim. Isso. Né? E depois eu saio para o Colégio Pio XII para fazer o ginásio. Pio XII, eu sempre faço uma referência à diretora dessa escola, que era a Zila Tota. Zila Tota foi uma sindicalista, foi presidenta do CEPERGS. E ela cria, né, é uma mentora da Escola Pio XII, do ginásio, que vai ofertar ginásio, clássico e científico. Esse colégio, né, ela ocupa a área num colégio que ainda tem, na subida da General Walto, que é os fundos do Palácio Piratini, que é o Paulo Soares. Sim. E depois eu saio direto do Pio XII, direto para a URGS, para fazer o vestibular. E a minha primeira opção foi jornalismo, primeira e única. Primeira e única. E eu quero aproveitar esse espaço assim, público que vai rodar, né, que eu sei que é o sucesso que esse programa tem, de reverenciar minhas coleguinhas de ginásio e de clássico, porque foram elas que me apoiaram no preparo para o vestibular. Olha só. Elas estavam começando em Porto Alegre os cursinhos. É claro que além de estudar, eu fazia as tarefas domésticas, né? Varria, lavava chão, ajudava a servir mesa, né? Tudo. As minhas colegas de Pio XII aproveitavam, estavam começando os cursinhos pré-vestibulares em Porto Alegre. Acho que o primeiro foi, acho que a memória não vai falhar, foi criado pela turma do Fogaça. Sim, clássico. Tá? Então essas meninas
alta classe média foram para o cursinho. E a Deise estava lá na casa do general, né, fazendo suas tarefas domésticas, estudando. Aí entra o fato que é muito marcante numa vida, a solidariedade. Elas pegavam, eram 5 amigas, 5 colegas e amigas. Elas se deslocavam aos sábados para minha casa, na rua Santa Terezinha, não é? Alta classe média ali. Hoje a rua não tem mais o glamour que ela tinha no passado. Para quê? Para passar os ensinamentos que ela tinha. Que legal, que legal. Muito bacana. Nossa. Todos os sábados elas se reuniam lá na casa, a minha casa. Sim. Né? Na casa, assim, e passavam todas as dicas. Fomos para o vestibular. A Deise é aprovada. O vestibular tinha 2 etapas, né? A prova geral e depois vinha as específicas do curso de jornalismo. E aí a gente vai para o vestibular, passa na primeira etapa, vai para a segunda etapa. E aqui estou eu, jornalista diplomada, há mais de 50 anos. Que belíssima história, né? Essa questão desse acolhimento, né, das tuas colegas, tuas amigas. Não, solidariedade, isso é tudo, né? Isso é tudo. É inesquecível, sabe? Isso. Eu não estou citando o nome com medo de cometer um pecado, de esquecer uma, né? Não, com certeza. Mas era um generoso grupo, assim, de 6 mulheres, 6 jovens. Sim. 6 jovens, né? Nós saindo do clássico e elas se colocando aos sábados para passar aquilo que elas haviam... Que bacana. Que bacana. É inesquecível. Inesquecível, com certeza. Assim, falando nelas. E a importância da rede de apoio, né? Ter uma rede de apoio que está estudando junto, que está dando esse acesso, né, em conjunto, isso é muito importante, assim. E a transformação pela educação, né, pelo estudo, isso é muito bonito, assim, é uma trajetória. O apoio, eu digo assim que amor e amizade, elas são fundamentais na vida das pessoas. Com certeza. É verdade. Com certeza, com certeza, com certeza. E como se divertiam essas meninas? Porque era um tempo onde as mulheres tinham, né, muita rédea, né? Rédea era muito... Põe rédea nisso. Como vocês se divertiam? O que vocês faziam? Como é que vocês começam a conviver com algumas programações, né? Dos bailes de carnaval? Porque do mesmo jeito que sempre a gente sabe da essência do carnaval de rua, né? Também sabemos que em função das classes mais abastadas, como dizia a minha avó, tinham os clubes, né? A sociedade que recebia para as festas. Como é que tu conviveu? Que carnaval a moça Vera Deise conviveu? Não, a moça, a menina, vamos falar assim, a adolescente, né? Eu não frequentei. Não? Não, porque a família... Vocês têm que ver o seguinte, 75 anos bota 70 e tantos anos atrás. Sim. Né? Então, não era tão liberal. Essa Sim. família que... Ainda mais do general! Eu citei cargo para vocês entenderem o contexto que eu estou vivendo, claro. Né? Então, assim, tudo que as minhas amigas, né, maioria branca, no meu curso de clássico era eu e mais uma colega, a Enedir, e para ir à sala de aula, minhas colegas eram todas brancas, e de alta classe média, como eu já iniciei minha fala. Só que eu, mesmo vivendo numa família de alta classe média, as rédeas eram curtas, viu? Era bem puxadinho, tinha bom comportamento. Eu só vou me soltar mesmo. Toda a parte assim, ó, de ginásio clássico é controle total. Não é de se surpreender. Não.
Não é se surpreender vendo o contexto da época. O recorte, né, do período que tu viveu, obviamente. Isso. Mas depois que Vera Daisy entra na universidade... A URGS mudou tua vida. Aí não tem mais. Se soltou. Não tem, né? Porque é uma outra história. E aí eu divido assim, a Vera Daisy antes de entrar na universidade e a Vera Daisy frequentando a URGS, o curso de jornalismo e pós-curso. Porque assim, por isso que eu digo para todo mundo, normalmente quando eu sou uma militante do movimento negro, né, o movimento das mulheres negras, e quando eu faço as minhas falas, eu digo que eu não faço palestra, faço falas, eu costumo dizer que o estudo, né, a oportunidade de estudar te oportuniza a tua liberdade. Com certeza. E é a partir do momento que eu entro na universidade, que eu chego, recebo o canudo, aí não tem a família, por mais repressora, né, mais cuidados. E eu tenho que dizer assim, ao mesmo tempo que no contexto social é uma repressão, ao mesmo tempo, na cabeça daquelas pessoas que estavam comigo, me criando, me alimentando, fazendo meus vestidos, né, minha mãe de criação era costureira, não tinha essa... Eu não posso dizer eles eram repressores. Não, isso era uma prova de amor, a época era assim, uma proteção. Né? Claro. Era uma proteção. Não, de certa forma, né, até hoje nós sentimos, e olha quanta água já passou por debaixo dessa ponte, né, que os comportamentos são muito diferentes, né, em geral, em relação a filhos homens e filhas mulheres, o que não deveria ser, mas eu também não condeno, porque muitas vezes faz parte do amor, né? Sim. Na maioria das vezes. Exato. Eu não acredito, eu sou mãe, não acredito que mãe erra porque quer, a gente erra porque ama demais, porque protege demais, né? Porque quer fazer com que a pessoa sofra o mínimo possível, né? Então, claro que numa época com tanta repressão, com tanta censura, com tanto moralismo que existia, né? Era normal que a menina tinha que estar em casa, tinha que ter essa habilidade doméstica, afinal, ela precisaria cuidar um dia de uma casa e servir bem o seu marido e os seus filhos, né? Então, tem toda uma questão de uma construção que o tempo foi mudando, e o pior é que às vezes a gente surpreende que em alguns lugares não mudou tanto assim, né? Exato. Então, mas depois aí, então, na universidade tu começou a ter começou a abrir a visão para o mundo, né? Para o jornalismo, para as ações políticas. E o carnaval, quando é que entra? Tu chegou a fazer como jornalista alguma cobertura de carnaval? Exatamente. O carnaval, assim, claro, né? Tendo um irmão carnavalesco, que é Carlos Alberto Barcelos, o Roxo, né? Uma figura máxima no Carnaval de Porto Alegre, na cultura popular de Porto Alegre, até porque o Roxo não viveu só carnaval, ele teve uma banda, né? Cafeção e Leite. E então tem assim, onde entra, né? Essa é a pergunta que tu, Viviane, está fazendo, a Lander acompanhando, né? Depois a gente tem que falar um pouco de Alander também. Ah, com certeza. Depois eu vou contar tudo, Não, a vivência toda tem uma família carnavalesca. Sim. Né? Minha mãe gostava de carnaval, a mãe que me gestou, né? Meu irmão, Carlos Alberto, eu gosto muito de chamar pelo nome de Carlos Alberto e fixo o Roxo, que é um apelido que pegou nele. O Roxo foi de tudo, né? Com samba e o carnaval. Ele teve uma banda, né? Que marcou Cafeção e Leite, que marcou Porto Alegre nos anos 60, 70. Depois ele se criou no reduto de samba, que é a Cidade Baixa, que é a Joaquim Nabuco, onde está a história de uma das principais escolas de samba de Porto Alegre, que é Imperadores do Samba.
E onde entra a Vera Deise, criada na rua Santa Terezinha, sob toda a proteção. Exatamente, isso que nós estamos Pois pensando, é, né? onde é que encaixa? Onde entra, né? É fruto do... Porque eu me formo em 71, né? Uhum. Por diploma. E trabalho... Eu vou já chegar na pergunta. Não, Mas pode eu tenho contar que a gente situar. quer saber A gente passa tudo. pelo Jornal do Comércio, depois vários jornais, até chegar no jornal Zero Hora, né? Que eu sou levada, e aqui eu quero fazer uma homenagem a uma pessoa que não está mais nesse plano, como hoje é a palavra da moda, né? A Emanuel Gomes de Matos. A empresa Zero Hora, RBS hoje, né? Ela teve um jornal meteórico chamado Hoje. Isso. Aí eu estava batendo tudo que era porta e sei de ter uma vaga e vou trabalhar no prédio da Zero Hora, no jornal Hoje, que durou 9 meses. Uma gestação. Vera Deise trabalha. Além disso, um dado, né? A gente, nós somos uma roda de conversa, né? Claro. Então, Isso. bora lá. É isso aí. Além disso, eu estou também no serviço público, mas não na mesma época que eu estou entrando dentro do jornal. Aí, hoje nasce, eu sei de uma vaga, vou trabalhar, bato na porta. Hoje dura 9 meses. E eu fazia cobertura de esporte. Para ele sair rodar no horário da tarde, aquela coisa, a gente avançava os horários. Então eu saí da Zero Hora, um dos meus editores era Emanuel Gomes de Matos. Figura maravilhosa, um dos melhores jornalistas que eu conheci. Saio, vou para casa, em torno, acho que de 2 horas da manhã. Quando 5 horas, toco o telefone. Não era celular, viu? Era o telefone convencional. Era o tradicional. Emanuel, volta logo para a redação. Eu, como assim? Volta logo. E o rádio na redação, alto volume. Era madrugada já. Sim. Então, vai. Naquela época não tinha o famoso, como é que é? As redes sociais, pra gente saber o que estava acontecendo, né? O telefone celular, não nada. tinha celular e era táxi. Era táxi, não tinha Uber. Não era Uber. E eu vou para a redação, chego lá, o som tá alto, o Emanuel faz um gesto assim, me estica a tua mão, me puxa e sai rodopiando pela redação do Hoje para me comunicar que era a última edição. Romântico, né? Romântico, muito romântico. Pois é. Muito romântico. E aí ele diz para mim uma frase inesquecível. Quando eu conseguir voltar para essa empresa, e não importa o setor, eu vou te chamar. Passou 1 ano, 2, eu devia ter trazido as minhas carteiras profissionais, que eu ia precisar usar as datas com mais correção. Passou 1 ano, 2, foi isso. Ele me chamou para trabalhar no esporte da Zero Hora, que ele era um dos editores. E ali eu começo a trabalhar e na Zero Hora eu fico mais de 10 anos. Fiquei 14, não fechei 15. E o Emanuel, depois ele voa, vai para outros espaços e eu continuo fazendo cobertura de esporte amador, que foi uma experiência
muito boa. Uma experiência que me oportunizou conhecer vários personagens do esporte, não só do esporte gaúcho, Sim. mas do esporte brasileiro. Acompanhei jogadores de vôlei que hoje subiram para... Hoje não, há um tempo, para a seleção brasileira, e um deles, que é o Renan Dalzotto, foi técnico da seleção de vôlei até bem pouco tempo, né? Sim. Isso, até agora, ano passado. Então, assim, a vivência no esporte, para mim, foi que me soltou no mundo, né? Porque o esporte, ainda mais, né, nesse recorte de tempo que tu viveu, essa experiência, não era uma coisa para mulher. Né? Exatamente, exatamente. Não era... Eu me olhava muito por duas coisas, né? Uma por ser mulher e a outra por fato de ser negra. Sim. E tem um dado, assim, inesquecível na minha vida profissional. Quando eu ia fazer cobertura de esporte amador, de basquete, de vôlei, o atletismo, eu ia com o carro da empresa. Uhum. Então, as portas sempre abertas. Sim. Não tinha de mostrar, claro, chegava com o carro. Né? Só que essas pessoas que estavam na portaria já me conheciam. Então, não haveria necessidade, num outro momento, quando às vezes tinha reportagem, que eu ia de táxi. Sim. Né? Nem sempre o carro estava disponível, estava à disposição para o resto da equipe. E aí era na portaria, eu tinha que puxar, mostrar crachá, meus documentos. Então tem assim, é um fato assim muito marcante na minha carreira como ativista do movimento negro e do movimento das mulheres negras, né, que o racismo ela se apresentava, tá? O racismo se apresentou sempre ao longo da minha vida. Então, assim, o porteiro que via eu chegar com o carro da imprensa era o mesmo porteiro que depois pediu os documentos. Sim. Isso aconteceu muito nos clubes. Né? Por parte dos dirigentes, claro que não, porque eu retratava, né, o trabalho deles. Então, mas foi momentos assim muito fascinantes na minha vida, né? Essa vivência no mundo esportivo. Eu não fiz cobertura de futebol. De futebol não, né? Só de esporte amador. Não. Só futebol de salão, hoje futsal, na época futebol de salão, em todas as modalidades que hoje se chama esporte olímpico. E tu chegou a cobrir alguma coisa de carnaval pela Zarona? Sim. Então agora entra a parte do momento que eu saio. Quando chegar essa época, já próxima, né, janeiro, fevereiro, eu sou deslocada, né, do setor de esporte para geral, para fazer cobertura de carnaval. Até hoje, né, te vê assim que os repórteres esportivos eles têm esse desenho, né, mais ou menos nas grandes empresas que a gente acompanha, a gente vê pelas carinhas, que realmente eles são, acho que são os mais descolados, que já estão acostumados com aquele movimento, porque o esporte e o carnaval tem uma malemolência, né? Tem uma malemolência. Isso. E o carnaval, aí foi, né, uma das melhores, um dos melhores momentos em campo, carnaval e a vida profissional, né? É que, na época, os meus editores já foram para um outro espaço, viu? Era José Raimundo Manusso. E o Manusso também foi meu colega de faculdade. E aí, o Manusso teve uma história assim. Veradez, hoje tu vais fazer uma matéria, né? Que saía caderno, eu tempo que tinha, descrevendo o que é desfilar na escola que tu amas. Que na época, né, depois eu vou me dividir,
É Imperadores do Samba. É que dá, né, cara? O marido é praiano, então... E aí foi momentos, assim, épicos. Sim. Na minha vida profissional. Porque eu estava desfilando e, ao mesmo tempo, ligada, né? Sim. Sendo a profissional de tudo que eu estava vivendo ali. Eu passei a emoção e passei o impacto, né, do desfile de uma das principais escolas de Porto Alegre, que é a Imperadores do Samba. Sim. E aí foi ótimo, deu foto no jornal, texto, foi bem legal. Eu narrando passo a passo, o aquecimento, né? Estou falando, juntando a folia com o esporte, né? Mas não deixa de ser... não deixa de ser uma folia o esporte também, né? É o agito cultural, né, da cidade. Mas foi muito interessante essa pauta, em que eu conto os bastidores todos da Imperadores e depois o que é, como é que foi o meu sentimento, né? Sim. De passar na avenida, e a avenida era na Cidade Baixa. Aquela avenida se chama Loureiro da Silva. A Loureiro. Loureiro Sim. da Silva. Então foi ali o meu desfile. Bem entusiasmada. Ai, que maravilha! Tu falou aí da divisão, né? Era Imperadores, depois precisei me dividir. O teu marido, tu conheceu nesse contexto carnavalesco? Vamos saber vamos saber um pouco do amor aí. Porque essa história, ela só aumenta, né? Daí tem o casamento, daí tem o filho, que é da música, o filho de vocês, né? Que é do samba. Então, assim, vamos primeiro começar com o casal. Quando é que vocês se conheceram? Fantástico. Foi num baile no Sindicato dos Metalúrgicos, numa época que o sindicato fazia grandes festas, grandes bailes. Nessa época eu estava acompanhada do Carlos Alberto Barcelos, o Roxo. Sim, muito bem acompanhada, diga-se de passagem, né? Até porque a Café Som e Leite estava tocando. E aí, no Sindicato dos Metalúrgicos, salão que ainda existe até hoje, Vera Deis estava ali encostada no bar e tal, né? Assim, estava acompanhando o mano que estava com a sua banda, assim, já estava jornalista, aquela história toda. E eu vejo um cidadão preto entrando no salão, só que eu estou encostada na copa. Não é bar, era copa que se chamava. E aí eu vejo um cidadão entrando assim, mas eu estou a quilômetros de distância. Oh, meu Deus do céu! O coração bateu. Coração bateu. Exatamente. Bateu uma história. Que pai! Adorei. Adorou essa linha? Acho que todo mundo está gostando. Com certeza. Bom, aí o que acontece? Cidadão, olho no olho. Quero ver o que você faz, né? Aí o cidadão tira a Vera Deis para dançar. Uau. Uma volta no salão, 2 voltas, 3 voltas. E estão dançando até hoje. Estão dançando até hoje. Oh, maravilha! Cheio de atitude, tirou para dançar, conversou. Cidadão, assim. Mas é muito incrível, porque a gente dança toda noite, né? A vida é maravilhosa, sabe? Eu me encontro com ele, reencontro ele na subida da Marechal Floriano. Não sei o que... véspera de Natal, Vera Deis comprando os presentes para toda a família. Família preta, família branca. Né? E ora, estou descendo a Marechal Floriano. Seu Ricardo Antônio está subindo. Vera Deis, que já era avançada para o seu tempo, convida o rapaz de Bagé para tomar um cafezinho na confeitaria
Posso fazer propaganda? Pode, à vontade. Pode. Que é, né, nome... Vai que dá sorte para mais um casal. É. Daí a gente pode até bater nessa Podemos, porta, claro. que é a Confeitaria Confiança, lá nos altos da Rua da Praia. A Veradez já estava avançada na sua época. Porque só não tirei o rapaz para dançar aquela noite, mas em compensação levei o rapaz para tomar café. Conversar, tomar um café. Mulher cheia de atitude, uma mulher à frente do seu tempo. É isso. Perfeito. Já estava naquela época, bem à frente do meu tempo. Tem muito da militância, né? Claro, tem claro. Muito da militância. Desde jovem eu estou militando no movimento negro, primeiro negro, depois é que a gente resolve, quando nós percebemos, viu, Alander, que os homens dominavam as nossas reuniões, só eles queriam falar, a gente resolveu, então tá, agora nós vamos criar os nossos grupos. E foi assim que começou o movimento das mulheres negras, na década de 70. Perfeito. Que era um espaço de fala para mulheres conversar, trocar as ideias. Falar numa reunião assim, do movimento que estava nascendo aqui em Porto Alegre, o movimento negro, que é hoje o movimento unificado negro, né? Isso. Mas na época, assim, eram reuniões que a gente fazia, discutia sobre raça e tudo. E quando a gente queria falar, os guris nos abafavam. Olha só. Aí nós nos revoltamos. Certíssimas. Nos revoltamos e seguinte, é uma reunião, né? Falamos por iguais. Perfeito. Tempos iguais, levantando a mão, deem a fala para nós. Era só isso. Sim, dominando, né? Com aquela... Ainda com toda aquela questão cultural, né? E dentro do movimento negro de Porto Alegre, foi articulado o Carnaval de Porto Alegre também? Esse movimento, ele com certeza se une, mas ele teve uma articulação política para o Carnaval acontecer, ganhar forma, ganhar corpo, assim? Eu vou ser bem sincera, eu não percebi isso na época. Sim. Não. E a gente também tem que pensar no meio onde eu ando vivendo, né? Isso. Que eu não sou uma cria de escola de samba. Sim. Apesar da família toda ser e ter sido um dos fundadores e tudo. Porque eu estou num outro ambiente. Sim. Então, assim, eu não percebo, né, esse movimento. Assim. É claro que quando eu estou em alta militância, onde eu ainda continuo militando, a gente tem a preocupação com o Carnaval, mas também tem que considerar o seguinte: todo esse grupo que faz as eternas e demoradas reuniões, tá, são todos universitários. Ah, perfeito. São negros, não estão vivendo uma situação à minha semelhança, né, que estão dentro de um ambiente de alta classe média branca. Sim. Eles não estão com a família, mas grande parte deles não tinham vivência no Carnaval. Perfeito. Trilhavam para outras redes. Também me corrige se eu estiver errada, mas assim, eu sou consideravelmente mais velha que o Alander, né? E eu vejo assim um movimento cultural onde faço 52 anos esse ano, onde o Carnaval foi cada vez mais se afastando, né, do convívio da população no geral, eu diria assim, né? E consequentemente, à medida também que a população, que as famílias negras começaram a ter mais ascensão, mais mercado de trabalho, e que se construíram famílias negras de classe média, essas famílias negras também não seguiram esse circuito do Carnaval, porque eu faço essa leitura, sendo uma mulher branca, que o Carnaval, por uma questão acho que política mesmo, aqui da nossa cidade, e que isso vai de muitos anos, foi cada vez colocando isso numa questão tão periférica e tão longe de tudo, que parece que é para esconder. Isso não precisa mostrar. Aqui é o Carnaval. Porque hoje, onde o Carnaval acontece, com todo respeito, para mim é uma vergonha. Quando eu era criança, o Carnaval ainda acontecia na Cidade Baixa.
né? Então, mesmo que eu nunca frequentei, meus pais nunca foram assim, a desfile, mas eu me lembro da movimentação da cidade, de passar de ônibus e ver as arquibancadas sendo construídas. Eu me lembro depois, já como jornalista, de ter feito cobertura de carnaval. Então, assim, a população vivia esse carnaval, toda essa movimentação. Hoje em dia, tudo é feito lá, onde a autorização para o desfile, eles liberam 48 horas antes. Então, às vezes, as pessoas não sabem nem se compram ingresso, não compram ingresso. Ficou muito longe, é uma zona perigosa, né? Então, eu acho que também tem toda uma questão de marginalizar Porto Alegre, na minha opinião, marginaliza uma festa popular. O contrário do Rio de Janeiro, o contrário de São Paulo, o contrário do nosso interior aqui no... Uruguaiana, né? Uruguaiana, o carnaval é no centro. Aqui, em um determinado momento, um setor político daquela época botou num brete da marginalização e todos os outros que passaram deixaram. Ninguém quis fazer nada por isso, né? É um pouco do que eu sinto nesses meus 50 anos de acompanhar, assim, de ter alguma ideia de carnaval que acontecia em Porto Alegre. Não, é verdade, assim, ao colocar o carnaval lá para a Zona Norte, tirar o carnaval do centro, né, dificultou muito o acesso da população, né, principalmente a população de baixa renda, se a gente for considerar. As arquibancadas lotam quando são as principais escolas. Porque se a gente vê dos outros grupos, não do grupo principal, quando é do grupo principal, quando não é, a gente pode ver pela TV, sim, que as arquibancadas não estão lotadas. Eu vejo assim um fator social, embora o carnaval não seja específico da população negra. Claro que não. Sabe? Se a intenção foi essa de colocar, tem uma expressão muito popular que a gente usa, que é usada, né? Ah, vamos tirar esse, eu vou usar, não vou usar, mas é assim, vamos tirar esse povo preto daqui. Só que esse povo preto dá sustentação para a economia. Sim. E ao colocar lá longe, né, da Zona Norte, prejudica, por exemplo, quem mora na Zona Sul. Porque o centro, Porto Alegre, ela centraliza. Exatamente. Como todas as cidades, os outros estados fizeram seus sambódromos, né? No centro. Sim. Porque facilita, todos os ônibus convergem. E aqui nós fizemos exatamente o contrário. E se nós observarmos, e a pergunta foi bem colocada, há um esvaziamento, sim. Na época, eu dizia que estão matando o Carnaval de Porto Alegre. Se não só hoje, a recuperação que está existindo hoje, né, são os blocos, né? Exatamente. Os blocos estão tem mais de quase 100 blocos que vão se apresentar até chegar ao dia do Carnaval. A população está tomando para si e está também retomando aquele espaço de onde nunca o Carnaval deveria ter saído. Exatamente. Perfeito. Concordo. Sabe? Ficou muito distante. Imagina, uma pessoa que mora na Zona Sul para chegar na Zona Norte são 2 ônibus. E ela não vai sozinha. E a distância, né? Não foi feito nenhum investimento efetivo no local, porque todo ano é sempre a mesma história de que, tipo, se chover, né? Fica um lodo para as pessoas chegarem. Aí para ligar a luz, né? A energia elétrica, não sei o quê. E até também eu li alguma coisa que o local onde ficam as fantasias, né? Já não é tão... É distante também. Parece que tudo foi feito para dificultar. Uma festa que é tão bonita, a cultura popular, ela é tão bonita e ela é tão valorizada em tantas cidades do nosso país. Eu tenho vergonha do Carnaval de Porto Alegre, por um lado, e por um outro eu me alegro pela população que retomou. E é muito bacana ver muitos jovens, né, envolvidos nesses blocos. E até eu vi uma postagem esses dias
de um amigo meu que a filha tem 20 e poucos anos e ele é tradicionalista, gaúcho, daqueles que canta lá com a família, tudo. Não vamos fazer propaganda para a família, mas estava ele, a esposa, a filha e o namorado no bloco no final de semana. E então, assim, acho que isso também uniu famílias, amigos, classes sociais. Exato. Né? Eu acho que isso é muito importante. É muito lindo mesmo. Talvez esse movimento dos blocos seja um embrião para que o Sambódromo volte a ser aqui, mais uma vez no centro. Não sei se nós temos área disponível, mas eu acredito que tem. Né? Tem ainda áreas possíveis de construção. Quando se quer, as coisas funcionam. Porque aquele Sambódromo lá na Zona Norte, é Zona Norte, não é? Porto Seco, né? Porto Seco. Ele não é um sambódromo fixo, porque todos os anos tem que montar a estrutura. Tem que montar, eu não consigo entender isso, porque eu me lembro que as primeiras matérias feitas à época era para termos um local e que seria utilizado ao longo... Não é. Ele é montado na véspera e ele é desmontado na quarta-feira de cinzas. Não sábado, né? Porque tem o último desfile. E o que está naquela área, que atualmente eu não estou mais acompanhando tão perto quanto eu acompanhei há um tempo atrás, são os barracões, né, que é onde é tudo construído, porque não tem sentido fazer... E algumas escolas, as menores, às vezes sai daqui, digamos, do centro, vou colocar, até lá carregando seus carros. Né? Sim. As maiores é que têm, ou dividem também seus espaços com as menores. O Porto Alegre, de um modo geral, ainda a gente tem alguns redutos de cultura negra, de samba mesmo, assim. Um deles é o Samba da Escadaria. Como é que nasceu o Samba da Escadaria e o que o Samba da Escadaria representa para Porto Alegre? Pois então, o Samba da Escadaria é E aí entra um familiar, né? Que é o filho, que é o Juliano. O DNA dessa família é maravilhoso. Artistas. Artistas, não. Exato. E o Juliano, por incrível que possa parecer, assim, eu olho para ele, eu vejo meu irmão também, sabe? Que legal. Porque ele lembra, assim, muito, né? E o Juliano, desde pequeno, sempre gostou de música. Sempre. E samba. E essa história... E nós também sempre carregamos ele. Sim. Né? Do carnaval, ensaios e tudo. E tem uma história bem legal, porque o Prastral, esse ano, está com 14 anos, né, de resistência. O Astral é com TH, né? E aí, como é que começa essa história na escadaria? A gente vinha tocando em vários espaços e pensar, no caso, o Julião, aí o mérito todo dele, que ele disse assim, nós precisamos achar um local público, aberto, e que tenha um bar, né? Um local para que as pessoas possam consumir suas bebidas, suas águas, suas cervejas e tal. E nessa época, e ainda está lá o bar, a gente, vamos falar com o Nani. O Nani, que era, e não é mais, né, já passou o seu bar para um outro proprietário. Vamos conversar com o Nani, porque o que tem o Tutti Giorni? É um reduto que ao longo dos anos, fez reuniões com jornalistas. Sim. Jornalistas ocuparam e continuam ocupando. Agora estão achando que a escadaria está em obra, então o bar está fechado. O bar está aberto, está com um novo proprietário. E aí que começa com o antigo proprietário do Tutti Giorni. Posso fazer propaganda? Claro, claro. A ocupação da escadaria pelo Pura Astral. É claro que tem todo um rito, né? Você tem que pedir licença. Eu negociei, do lado do bar tem um edifício
Só que aí eu negociei com a síndica, expliquei, olha, todas as terças vai ter um evento aqui. Começa às 18h30, acaba pontualmente às 21h30. Ainda fiz assim, a síndica foi super acessível, eu disse, é claro, né? A música tem um tempo de duração. Então, está previsto 21h30, mas pode ser 21h35 ou 21h37. Bom, fechamos um acordo com a vizinhança e estamos lá há 6 anos. Olha só. É claro que agora com a obra a gente está ocupando um espaço bem reduzido, porque eles colocaram tapumes e tudo. E continuamos fazendo sucesso, público vai atrás de nós, as terças são sempre lotadas, não cobramos ingresso, é o chapéu, velho, antigo chapéu passando, e adivinha quem é que se presta para fazer esse papel? A mãe do Juliano? Ali não, ali eu não sou a mãe do Juliano. Não, ali eu sou a produtora do evento. A produtora cultural. Muito bem. Agitadora cultural. Agitadora cultural, passando. E é todo um trabalho, viu? Porque a gente monta, a parceria, a gente continua com Tutti Giorni, que hoje já tem um outro proprietário, não é? Mas quem faz, varre, depois ajuda a desmontar tudo, as mesas. Eu deixo limpo aquele espaço para quando aquelas pessoas daquela porta, daquele edifício que tiveram a tolerância, né, de aceitar todas as terças-feiras por um período de 3 horas música, né? Eu deixo tudo arrumadinho, limpinho. Quando ele sai de manhã, não aconteceu nada. Olha só. Não aconteceu nada ali. Porque está mesmo em obra. Mesmo com a obra, eu mantenho um rito de há 6 anos atrás. Então, assim, eu acho que é isso que faz. Além da escadaria, a gente também está em outros espaços públicos fazendo ocupação. Sim. Eu acho que até aquela esquina do Boteco do Paulista ali, né? Também já tocaram ali, já fui ali. E tem uma que tem um evento que eu vou fazer propaganda. Faça, por favor. A hora é agora. Para chamar o povo para quando chegar lá dezembro, no último domingo do ano, tem o pré-réveillon. Olha só! Muito bom. E aí nós iremos, pela idade do Cura Astral, hoje vai ser o 15º pré-réveillon. Olha só. Uma festa que a gente vem mantendo. Também estamos conquistando apoiadores e que falta vocês se apresentarem. Lota. Olha, não, iremos. Transborda de gente. Iremos, com certeza. Não, o samba da escadaria que eu fui é lindo, assim. E o Boteco do Paulista também lotado, o pessoal ocupando a rua, ocupando o espaço público só, que é do povo. O agito cultural, as conversas. Isso é muito legal, é muito enriquecedor. Eu assim. tinha uma dúvida, né? Mas depois eu comecei a ouvir as pessoas falando, se vocês resistirem 10 anos, agora só vai. Não, e vocês passaram pela pandemia, né? Mais isso. Todos nós passamos, mas sim, claro que algumas questões específicas, pessoas que tinham ações em locais públicos, né? Ah, sim, fecharam e as pessoas depois, mas à medida que tu reabre, tu reconquistar esse pessoal é muito bacana também, né? Também. Essa memória afetiva que essas pessoas tiveram. Sim. De ter vivido isso com vocês é gratificante. A gente foi ao longo da pandemia, né? O Juliano foi alimentando, né? Porque a gente tem um bom número de seguidores nas redes. E aí o Juliano foi vivaz, né? Teve assim, que ele fazia curtos, né? Vídeos. Claro. Né? Tocando, juntava os amigos para não deixar parar. Não deixar morrer, né? Não deixar morrer. Então, quando a gente retoma, quando nós voltamos, a escadaria ainda está aberta. Sim. Toda.
Aí, menina, transbordou, né? Ficou essa energia reprimida, né? Todos nós ficamos assim, com essa vontade de voltar a encontrar as pessoas, a se divertir, a abraçar, né? A dividir tudo isso. Essa história dessa família linda que mistura jornalismo e carnaval. Tu tem uma netinha também, e ela já é carnavalesca? Lívia não Lívia pode, né? Não poderia não ser, inclusive. Lívia vai já para 6 anos, né? Março. Já está entrando pro primeiro ano. Mas acompanha, porque ela sempre esteve junto, né? Sim. Com os pais, né? E com os avós, frequentando esses ambientes. Sim. Então ela já tem uma escola, ela fala muito na Realeza, porque o Juliano é um dos que integra a harmonia musical. E ela sabe, nós temos que ir para a Realeza, porque hoje tem ensaio. E a Realeza tem uma coisa assim maravilhosa, né? A Realeza ainda faz seus ensaios na rua. Então é algo fantástico, assim. E a dona Lívia, né, já está com o pé no samba. E não poderia ser diferente, né? Não poderia ser diferente. Vera Deise, nós poderíamos continuar horas e horas, porque já ouvimos tantas das suas histórias e elas são incansáveis. E a gente sempre descobre alguma coisa a mais. Queria te agradecer por ter aberto uma brechinha nessa tua agenda para contar um pouco da tua vida, do carnaval, do jornalismo, do teu amor, do teu filho, da tua neta. Muito, muito, muito obrigada. Eu vou fazer um depoimento bem curtinho. Eu sempre tive o sonho de estar nesse momento te entrevistando. Olha! Como estudante, você representa muito. E obrigado por deixar esse legado todo pra gente. E é algo que é construtivo e que fica para sempre mesmo, assim, nos corações da gente. Eu sempre quis estar entrevistando ela. Olha. Eu tinha até um roteiro de como fazer, de mandar o WhatsApp, de tentar ajeitar a entrevista, mas eu tô aqui hoje. E o Cindy Jorge, a Vivi, a Carla, me oportunizaram estar aqui, né? Então eu fico muito feliz com esse acesso todo que vocês têm dado. E muito obrigado por esse conteúdo todo. Na verdade, sou eu que agradeço, né, esse convite. E para ti, Elander, foi muito lindo, porque tu entra na nossa gestão, né? Sim. E eu fiquei encantada contigo, falei isso para ti, já falei, porque eu percebi nele, sabe, assim, uma vontade de se integrar, que é a nossa busca de jovens aqui dentro. Exatamente. Sim. Nós temos, e eu vou ocupar um pouquinho tempo assim para dizer, acho que tu vai ser a isca junto conosco para chamar mais gente jovem, mais universitários para cá para dentro do sindicato. Perfeito. Sindicato, a renovação nossa está com vocês jovens. Sim. Exatamente. Esse é o momento. Eu estou aqui para contribuir para isso. Outra coisa também que eu quero aproveitar, para quem não gosta de falar no microfone, até estou falando demais, é mais uma vez agradecer esse convite, né? Eu pensei que ia ser mais difícil, porque a minha história de jornalista é caneta, papel, e nunca conceder entrevista, e sim entrevistar. Mas é que eu quero aproveitar ainda esse espacinho e aí encerro mesmo para dizer o seguinte, para todos os jovens, principalmente aqueles que estão na universidade fazendo esse curso de jornalismo, que é uma das melhores coisas do mundo. Para mim, jornalismo é a melhor profissão do mundo. Estar onde eu cheguei é graças a essa escolha que eu fiz. Companheiro, muito obrigada por esse convite. Mais uma vez, só agradecer. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. Muito obrigado. E até a próxima. Até a próxima.